Amém, irmãos? Vamos abrir no texto tema, Mateus 24:30. Achei interessante, né? Deus, é Ele que capacita a gente mesmo. Quando o Rafa mandou para mim, na hora que eu vi, né, o texto, eu li lá, e já começou a vir na minha mente, né? Uma palavra que eu tinha ministrado no culto dos lares. E essa palavra no culto dos lares veio de um estudo ali com as crianças de terça-feira. E é interessante. E é sobre a gente aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Aproveitar a oportunidade enquanto é dia. E aqui, Mateus 24:30, fala assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, aos quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Então, quando falam aqui, né, verão os homens do povo da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, né? Esses que se lamentarão são aqueles que não aproveitaram a oportunidade que Deus deu. Essa vida que a gente tem é para a gente aproveitar a oportunidade de servir ao Senhor. Essa vida, a gente tem um período aqui. E nesse período, Deus, Ele nos dá oportunidade. Se o Rafa estava falando aqui, se eu estava podendo louvar e sentir a presença do Senhor, foi porque Deus, Ele me deu um dia, a oportunidade. E se eu não tivesse abraçado essa oportunidade, eu poderia estar no inferno. Mas onde eu achei que não havia esperança, Deus, Ele ainda me deu uma oportunidade. Para a glória de Deus. Eu merecia? Não. Quantas coisas erradas eu estava fazendo e eu fiz. Mas Deus, Ele me veio dar uma oportunidade. O diabo, ele acusava na minha mente que para mim não tinha mais esperança, que para mim, olha o que eu fiz. Mas se Deus, Ele te chamou, se Deus, Ele falou que tem a oportunidade de se arrepender, creia, porque o inimigo, ele não quer que a gente chegue ao pleno conhecimento da salvação, das maravilhas que Ele tem, porque quando você prova as maravilhas de Deus, você não quer as coisas mais desse mundo. Eu já tenho, acho que lá, eu não sei, não consigo lembrar quanto tempo certo, mas vai para os 7 anos e pouco convertido. Por que eu não voltei mais para o mundo? Porque as coisas de Deus são muito mais maravilhosas, né? São muito mais maravilhosas do que esse mundo tem para oferecer. E quando a gente entende isso? Quando a gente busca o Senhor, quando a gente abre o nosso coração. Eu acabei de estudar o Velho Testamento e a gente vê Deus ali dando oportunidade para o povo, enviando seus profetas para falar ao povo, para que o quê? O povo vinha para ele, se arrependia do mal que eles estavam fazendo. A gente vai ali para o Velho Testamento e a gente fala, nossa, mas ali é um Deus irado, né? Que destrói, que abre a terra e engole o povo. Mas a gente tem que olhar o outro lado. O que Deus fez para aquele povo. As oportunidades que Deus deu para aquele povo. As destruição, as mortes aconteciam, mas era por causa das consequências de eles deixar a oportunidade que Deus deu a eles. Ali Deus, né, com Moisés, usando a vida de Moisés para ser voz de Deus, libertou o povo do Egito, com muitos sinais e maravilhas, ao ponto da gente imaginar abrir um mar. Que maravilha foi aquela. O que Deus fez pelo aquele povo. E ainda assim, o povo errava, e o Senhor enviava os seus profetas. Então Deus dava oportunidade, né? Olha só lá em Mateus 23:37 fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata profetas e apedreja os que te foram enviados. Olha só, o que eles faziam com os enviados de Deus? Apedrejava. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como as galinhas ajuntam os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Hoje a gente não pega, a gente vê um pregador sendo apedrejado, né? Ou ser preso, né? Aqui no Brasil, ou ao nosso redor. Mas a gente está tendo essas atitudes quando a gente não dá ouvido à palavra do Senhor. Deus, Ele vem, Ele fala, Ele corrige, o Nando falando, né? As palavras de correção que tem, mas a gente endurece o nosso coração, a gente não dá ouvido. Eu vou te falar nessa manhã,
você pode colher muitas consequências por causa disso. Consequências duras. O povo, ele colhia as consequências até de mortes. Então, a gente precisa aproveitar a oportunidade. Lá em Isaías 55:6 fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então, a gente tem que buscar enquanto há tempo, enquanto tem oportunidade. Eu estou podendo fazer parte da MOB e a gente está indo para outras igrejas. O que eu estou vendo muito? A juventude não está mais querendo saber de Deus. O esfriamento, os jovens são poucos. Para você se ajuntar, para você fazer algo, né, vamos fazer um evangelismo, vamos fazer alguma coisa. Os jovens você vai estão frios. E o Senhor nos mostra: jovens, sois fortes. A juventude não é para aproveitar, para a gente fazer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente pensa. Não, mas para a gente, poxa, a gente tem força, a gente tem saúde, ânimo, né? Vamos servir ao Senhor. E às vezes a gente vive uma vida cristã fria, porque a gente só pensa em nós mesmos e não aproveita a oportunidade de servir ao Senhor. Deus me deu uma oportunidade de estar ali no condomínio de terça-feira com o Carlos. Ele veio falar comigo. Eu poderia simplesmente ter falado: uma vez ou outra eu até vou, mas subir esse compromisso de toda terça-feira, de estar lá. Mas eu escolhi aproveitar essa oportunidade. E eu aproveitei a oportunidade que Deus me deu. E agora hoje, quando eu aproveitei a oportunidade, eu sabia que ia acontecer tudo que está acontecendo, né? As maravilhas e as pessoas que eu conheci ali, por eu aproveitar essa oportunidade, eu sou enriquecido com as coisas do reino dos céus. Porque quando a gente vai lá, a gente dá o estudo, é maravilhoso, é maravilhoso. A gente está lá, a gente conversa com as crianças, a gente tem um estudo, e a gente vê as crianças escutando, né? Às vezes tem que dar umas broncas, mas o quanto aquilo edifica a minha vida, o quanto aquilo cresce a minha fé, enriquece aqui dentro, porque a palavra ela é real, quando ela fala que a fé sem obras, ela é morta. Vitor, eu creio, eu acredito em Jesus, mas e as suas obras? Porque a fé sem obra ela é morta. Porque para você fazer a obra de Deus, você tem que ter fé. Ali com o Carlos a gente começou lá no chão, lá numa parte que tem lá no condomínio. É churrasqueira lá, né? Churrasqueira, né? E depois Deus abriu a porta, a gente foi lá para o salão, né? Então é na fé, e a gente viu o agir de Deus e aquilo enriquece. Então, se você tem a oportunidade de evangelizar, de fazer a obra do Senhor, aproveite, porque isso cresce a sua fé para que você não morra, para que você não se esfrie, e de repente você acha que as coisas do mundo são mais importantes do que as coisas de Deus, e não são. Mas isso acontece quando a gente entra em uma zona de conforto. Eu e o Francisco, a gente pôde participar de um evangelismo lá no Taquaral, e para mim lá eu tinha que pedir para mim, lá no serviço, eu não ir no sábado, ou o Francisco passar mais cedo lá. E daí ficava falando: nossa, né, vai, não vai. Daí depois a gente estava conversando: será que é da vontade de Deus a gente ir? Daí a gente estava pensando: poxa, a gente vai lá falar do amor de Deus, falar de Jesus, será que não é a vontade? Mas o que a minha carne queria? A minha carne não queria sair dessa zona de conforto, né? De você ir lá, você ter todo esse trabalho, você quebrar ali barreiras e conversar com pessoas e abordar, né, o que as pessoas vão falar. E nossa, você tem que sair da sua zona de conforto, mas quando você sai, você é usado por Deus, você traz experiências para compartilhar. Você tem sido um jovem de experiências na sua vida, de quando você senta assim, você vai conversar com alguém, você tem experiências para contar? Se você não tem, é porque você está só ali pensando em você mesmo, você quer chegar na sua casa, assistir, descansar, porque o dia foi corrido, de estudo, de trabalho. Eu achei interessante porque foi falado bastante de Noé. E eu anotei aqui também, falando de Noé, né? Porque Noé, ele aproveitou ali a oportunidade. Lá em Gênesis 7:5 fala: e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Noé, ele foi obediente à palavra do Senhor. Aproveitar a oportunidade é ser obediente também. Porque quando você é obediente a Deus, né, você pode ter grandes coisas. E Noé, ele teve a oportunidade de se salvar, ele e a família dele, né? Ainda que para os outros era loucura o que ele fazia, mas Noé, ele fez tudo aquilo conforme o Senhor falava. Imagine o trabalho de construir aquela arca, e quanto tempo. Então a nossa fé, ela não se baseia em momentos: hoje eu
eu creio amanhã, já estou pecando. Não, vai ter dias difíceis, mas não desiste não. Não desiste não. A sua fé tem que permanecer até que ele venha. A sua fé não é somente 5 dias, hoje, depois amanhã. Ainda nos dias difíceis você não pode perder a fé. Você não pode deixar a sua fé morrer. A fé é até que ele venha. A fé de Noé foi até que o dilúvio ele chegou, até que ele acabou a arca ali. Ainda que os outros achem que você é louco, o que você está fazendo, né? Você está deixando fazer isso para fazer aquele outro. E sua vida e os seus bens nessa terra. Então a gente precisa ter essa consciência. E a gente tem essa consciência quando a gente vive aquilo que Deus tem para nós. Se você for conversar com o pastor, é maravilhoso quando você conversa com o pastor, porque é tantas experiências, até de expulsar demônios. Mas porque se fala, nossa, a vida do pastor é corrida, nossa, é aconselhamento ali, porque o agir de Deus na vida dele, o Espírito Santo usando a vida dele, é Deus fluindo na vida dele, né? E isso não tem dinheiro que pague, não tem nada dessa vida que seja maior do que sentir isso. Naquele evangelismo que eu falei para vocês, eu pude ter uma experiência. E se eu não tivesse ido lá, será que eu teria essa experiência? Foi uma experiência, uma mulher estava precisando de uma palavra, mas ela não precisava de uma palavra do Vitor, ela precisava de uma palavra de Deus. É interessante o que o pastor estava falando ontem, né? É Deus que dá a palavra. A gente tem que vir entregar aquilo que Deus quer. Se Deus escolheu, é Deus, ele vai capacitar. Né? Ele capacitou uma mula, então ele vai me capacitar, porque é ele que quer falar. Mas quando eu quero colocar... É interessante quando a gente está ali no estudo do Carlos, né? Eu gosto de falar, que a gente não está ali para falar o que eu, Vitor, penso, o que eu acho, o que o Carlos pensa, o que o Carlos acha, mas é o que a palavra de Deus diz. A gente tem uma responsabilidade muito grande ali, de falar o que está escrito, de falar o que está na palavra de Deus, de ensinar o correto. É uma grande responsabilidade. E naquele dia que eu fui fazer aquele evangelismo, aquela mulher estava muito abalada. E ela até chorou ali, ela se abriu comigo. E eu acredito, e eu senti Deus fluindo ali em mim e usando a minha vida. E isso quanto enriquece a fé. E isso quanto entra naquele versículo que a fé sem obra, ela é morta. Então a gente precisa se engajar nas coisas de Deus. Eu fico feliz quem se esforçou para estar aqui no acampamento. Eu falei lá no meu serviço de eu não ir trabalhar hoje, porque é bom demais, eu quero estar presente, eu quero estar ajudando, eu quero estar junto aqui. Eu aproveitei essa oportunidade, cada um que está aqui aproveitou a oportunidade. E se a gente for ver quantas dificuldades teve, ontem a gente vê na hora da ceia, parou o som, mas a gente parou de louvar e adorar? Não parou. Minha priminha não estava legal também, mas eu vou deixar de adorar o Senhor? Não. Então o inimigo ele quer parar a obra do Senhor, ele quer que pessoas não cheguem ao conhecimento das maravilhas de Deus. O inimigo não quer que as pessoas cheguem à salvação. Por isso preste atenção nas palavras que estão sendo ministradas, abra o seu coração, porque é Deus querendo cuidar das suas feridas, é Deus querendo te trazer salvação, é Deus. A gente vê a vida de Judas. Judas teve a oportunidade, viu Jesus falar, fazer maravilhas, andou com Jesus, mas não aproveitou a oportunidade. A gente for ver aqui em Mateus 26, 14 e 15, fala: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que quereis dar? Eu vou-lhe entregarei. E perguntaram-lhe 30 moedas de prata. Foi por 30 moedas de prata que Judas teve a capacidade de entregar ali a sua salvação. Mas Judas ele teve a oportunidade, porque ele andou com Jesus. Ele viu Jesus ali fazendo maravilhas e milagres. Mas a gente vê que Judas ele andava com a bolsa e ele roubava. Em vez dele estar prestando atenção naquilo que Jesus fazia, naquilo que Jesus falava, ele estava ali preocupado em roubar. Então Judas ele teve a oportunidade. Quantos tempos já passou que Judas está no inferno? Será que valeu a pena? Ele perdeu aquela oportunidade que ele tinha de ouvir o que Jesus falava, de ver o que Jesus estava fazendo, né? Porque estar ali, né, não significa que você está absorvendo tudo que está acontecendo ali, mas é você abrir o seu coração, abrir a sua mente e prestar atenção e ver, nossa, que maravilha que é. Judas,
ele teve aquela oportunidade, mas ele deixou por coisas desse mundo, por bem materiais. E no final ele foi lá devolver as moedas e foi e se matou. Olha só, a consequência, ela é muito grave. A consequência pode ser a sua eternidade, como foi de Judas. Olha só, ele teve a oportunidade. Ele teve de andar ali com Jesus. Você está tendo a oportunidade aqui hoje de ouvir a palavra do Senhor, de sentir a presença do Senhor. Não deixe essa oportunidade passar. Não deixe, porque a gente sabe que hoje está aqui, amanhã a gente vê cada coisa que está acontecendo nesse mundo, o amor de muitos se esfriando. Então a vinda do Senhor não tarde por vir. Não tarde por vir. Agora eu acho maravilhoso a gente ver Pedro. Pedro, ele aproveitou a oportunidade. Olha só, em Mateus 4:20. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Pedro e André, ali na pesca, Jesus faz um milagre ali e eles deixam imediatamente e vai e segue. Só que eu acho interessante que Pedro, né, ele falou que ele morreria por Jesus. Mas Jesus falou que ele ia negar. Só que Jesus, sabe o que Jesus sabia? Que Pedro queria ser fiel a ele. Eu vejo isso que Pedro, ele fala ali que ia até a morte, porque eu vejo que Pedro, ele queria ser fiel. De verdade, de coração. Ele negou a Jesus. Mas a gente vê que depois Pedro, ele chora amargamente. Porque eu vejo aquele momento, ele estava separado de Jesus. Jesus foi crucificado. Jesus ia prometer o Espírito Santo de Deus, que vinha para ajudar. Então Pedro ali, ele nega, porque eu acredito que ele estava longe do Senhor, e ele viu que a oportunidade, a esperança estava longe dele, estava indo crucificar, e ele nega. Só que depois, quando Jesus ele ressuscita, depois, quando vem o Espírito Santo, Pedro, olha só em Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então Pedro e os demais apóstolos. Antes importa obedecer a Deus do que a homens. E a gente vê a fidelidade de Pedro. Foi fiel até que ele veio. Até que ele veio para Pedro ali, até que chegou a hora e Pedro alcançou a salvação. Mas o Senhor, ele sabia do coração de Pedro. O Senhor sabia que Pedro, ele queria o Senhor. Ele queria a oportunidade que o Senhor deu. E ele aproveitou. Paulo, ele também aproveitou a oportunidade. Lá em Filipenses 1:29 ele fala: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para Paulo, as coisas desse mundo já pouco importa. O viver para mim é Cristo. E se a gente for ver a história de Paulo, as experiências que ele teve, porque ele aproveitou a oportunidade. No caminho de Damasco ali, Paulo era um perseguidor de cristão. Ele perseguia. Se Jesus tivesse levado a vida dele antes, mas não, ele deu a oportunidade. Não, vou dar uma oportunidade para Paulo. E no caminho de Damasco ali, ele tem uma experiência. Ele tem uma grande experiência. E dali para frente, ele aproveitou a oportunidade. Ele entregou totalmente. E você fala: nossa, Vitor, mas seguir o caminho com Deus é difícil. Paulo, nossa, a gente vê lá, mas Paulo é Paulo, né? Pedro é Pedro. Mas não são ele, é que eles confiaram, tiveram fé, eles acreditaram, buscaram ali seguir fiéis à palavra do Senhor. E o que acontece quando isso acontece? O Espírito Santo é derramado. E aí é Deus nos capacitando. É o Espírito Santo fluindo em nós. Então se você falar: eu não vou me converter porque eu não sou capaz de deixar o palavrão, de deixar isso, aquilo. Eu pensava isso. Quando o pastor falou: você tem que deixar isso, aquilo, nossa. É difícil. Será que eu consigo? Eu falo para você: eu não conseguiria mesmo. Mas quando eu comecei a buscar o Senhor, que nem Jeremias fala: buscar-me e me acharei quando buscar de todo o vosso coração. Eu encontrei. Você encontra. E o Senhor, ele começa a capacitar a sua vida. E o Senhor, ele começa a mudar a sua vida. Mas é você buscar a Ele. É você buscar o Senhor. É você aproveitar a oportunidade. O Senhor conhece os corações dos que querem ser fiel a Ele. O Senhor sabia do coração de Pedro. O Senhor sabia do coração de Paulo. Paulo, ele perseguia os cristãos, mas ele queria fazer a coisa certa. E sem, ali eu acredito que talvez conhecimento, ou não dar ouvido àquilo que ouvia falar de Jesus. Ele foi pelo aquilo que falaram, e foi perseguindo os cristãos. Mas depois que ele entendeu, depois que o Senhor, ele teve a experiência, se Deus falou para ele, então, se Deus fala, acabou o que os outros acham, o que os outros pensam.
Pensa que nem Pedro, age como um Pedro. Convém agradar a Deus do que a homens. Né? Se na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, pense nisso. Ah, mas se eu ter essa atitude, eu vou desagradar meu amiguinho, meu patrão, né? Mas convém agradar a Deus do que a homem. Deus, ele tem o poder para lançar a sua alma, tanto no inferno quanto no céu. Então o porquê a gente fica se preocupando em agradar homens? É porque a gente, né, está frio, a gente não está tendo intimidade com o Senhor, a gente não está conhecendo o Senhor. Porque quando você conhece o Senhor, você olha para o céu. Poxa, Deus criou os céus e a terra. Você vê a natureza, você olha para o mar, você vê aquele horizonte, aquelas maravilhas. Deus, ele criou tudo aquilo. Você vê o ser humano, nossa, é maravilhoso. Cada um é de um jeito, de uma forma. Olha como que Deus é grandioso e você está preocupando em se agradar a homens. E você está preocupando em fazer a tua vontade. Se Deus, ele te deu a vida, você acha que ele não sabe o que é melhor para você? Ou você acha que sabe mais que Deus o que é melhor para você? É que nem Judas. Acho que ele pensava que o melhor para ele era roubar ali, ter o dinheirinho, né, comprar sei lá o que ele iria comprar com aquele dinheiro, o que ele ia fazer. Mas aquilo era melhor para Judas? Não era. Aquilo levou ele a ter uma vida mais curta, ele próprio se matar, e ainda ter uma condenação. Por isso, dê ouvido enquanto há tempo. Aproveite a oportunidade enquanto há tempo. Não deixe a oportunidade passar. Sirva e seja fiel ao Senhor até que Ele venha. Mateus 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse Mateus 24:13, eu lembro que a Sofia falou num culto no lar. Então a nossa vida é de perseverar, é de insistir, é de não desistir. Imagine se o pastor, a pastora, o Rafa, né, que estão aí na frente aí do acampamento, aconteceu algo, aconteceu aquilo, não vai dar para fazer o acampamento, vamos deixar, se a gente for fazer, olha o que aconteceu aqui já, não vai dar, poucas pessoas inscritas, não vai dar certo, e ficar falando, né, não aconteceu, não, vamos dar um jeito, vamos correr atrás, vamos persistir, porque ainda que se tornou ali impossível aos nossos olhos, se a gente tem fé, Deus, ele torna possível. Aos meus olhos, na minha conversão, não era possível melhorar. Não era possível eu voltar a viver uma vida normal, né? Porque para mim já estava tudo acabado. Porque se fosse ver, né, o meu exterior estava, nossa, você até via ali, né? Está acabadinho, mas mas ainda tá inteiro. Mas por dentro, totalmente destruído, totalmente acabado. E essas feridas no interior da gente, é só Deus que pode cuidar, né? Porque às vezes você olha para a pessoa, nossa, tá tudo bem, nossa, que bonito, não sei o quê. Mas por dentro dela, né, tá totalmente ali destruído. Angústia, né? Se você tem vivido angústia, ansiedades, Deus, ele pode mudar a sua vida. Deus, ele pode mudar o seu interior. Ele pode reconstruir, porque ele fez isso comigo. Eu sou um milagre de Deus. Se a gente for ler a palavra do Senhor, a gente vê Deus ali fazendo coxo andar, cego ver. E eu provei disso. Ele fez um milagre em minha vida. Deus, ele faz milagre. Onde você acha assim, nossa, é impossível? Se você coloca diante de Deus, ele pode fazer. Ele pode fazer. E não é por causa que ele não faz que, Deus, por que aconteceu isso? Senhor, por que disso, daquilo? Você entendeu? Não é por causa que ele não faz também que ele deixa de ser Deus e que ele não tem poder, não. Ele continua. Só que uma coisa, para aqueles que creem que ele não vai deixar de fazer, é salvar a sua alma. É salvar a sua alma. Ele pode curar, ele pode, né, fazer um coxo andar, mas a mais importante é a salvação da alma. Essa vida aqui é passageira. Se a gente for ver Jesus, o quanto ele sofreu. Nossa, ele sofreu demais. Ele sofreu demais. Perseguição. E ele falava tudo que era correto e certo e maravilhoso, mas ele sofria perseguição. Ele falava e os outros queriam contrariar o próprio povo seu, mas no céu ele reina. Aqui nessa terra ele foi perseguido, mas no céu ele reina. Aqui nessa terra a gente passa por dificuldade, mas no céu ali a gente vai estar com o Senhor e ali haverá descanso pelo resto das nossas vidas. Então a gente vê, né, que Jesus passou, só que ele voltará. Ai desses
ai desses que não creem no Senhor, ai desses que teve a oportunidade e não aproveitou, ai desses, vai sofrer a condenação e vai ver, na hora que o Senhor vir com poder e glória, vai ver a maravilha, mas ao mesmo tempo vão tremer, vão temer e falar, nossa, agora já era, é verdade, é tudo real mesmo, Ele é tudo aquilo, é Ele que comanda mesmo, todo poderoso. Aí pode chorar, pode ranger o dente, porque já foi a oportunidade, acabou. A vida é uma só, a vida é essa daqui. Deus está nos dando a oportunidade. Deus, Ele sabe dos que honram com os lábios e dos que servem com os corações fiéis. Porque os escribas e fariseus ali, povo que me honra com os lábios. Mas o que ele fala? Seu coração está longe de mim. Do que adianta eu louvar, eu falar, mas as minhas atitudes, olha o que o Vitor faz, olha isso, olha aquilo. Ou eu posso até esconder pessoalmente, mas no meu oculto, no meu quarto sozinho, quando eu estiver sozinho, meus pensamentos, o Senhor, Ele conhece. A gente pode esconder da nossa mãe, do nosso pai, do nosso patrão, do pastor, do Rafa, mas de Deus a gente não esconde. Deus, Ele conhece os nossos corações. Deus, Ele sabe daqueles que têm o desejo de ser fiel a eles. Deus, Ele sabe. A vida é essa. A oportunidade é essa. Cabe você aproveitar ou não.